Alô Paraíba, alô Brasil, alô mundo. Estamos em mais um episódio do NinjaCast, podcast que tem revolucionado a mídia paraibana. A gente está tendo excelentes repercussões cada episódio que nós estamos aí apresentando com o nosso querido João Gabriel, batendo bola, conversando, falando de vida. João Gabriel, obrigado aí por mais uma participação. Vamos para cima, né? Mais um episódio. Estou sempre à disposição, Ninja, para a gente falar um pouquinho sobre as coisas e é um prazer, é meu. Importante, né, João, a gente relatar que o NinjaCast está acompanhando os assuntos aí inerentes da sociedade, né? É muito bom esse tipo de bate-papo. O papo com o Joaquim foi Joaquim Hugo, né? Foi bem interessante que depois da repercussão aqui, a gente viu ele falando muito assunto na imprensa aí, principalmente por causa do evento, né? Que começou no domingo. Mas a gente conseguiu falar muita coisa da agropecuária e pesca que eu nem imaginava aqui na Paraíba. A Paraíba é muito rica. Nós temos um estado que é pujante. A gente comentou algum dos cortes assim que a gente viu que teve, por exemplo, a Paraíba sendo a maior produtora de leite de cabra. Algo que eu nunca imaginava, nem passava perto dos dados, os números, e a Paraíba tem esse tipo de, né? Falando também da cobertura vacinal, falou também do próprio evento, de política, muitos bastidores, muitos likes, né? Repercussão muito boa também nas redes sociais do NinjaCast, né, João? Exatamente. E o público que quiser interagir, o pessoal dá o sininho como? Como é que faz? Dá o sininho, dá o like? Mas é aquele negócio clássico dos canais de YouTube, de podcast, né? Quem puder acompanhar e não paga nada, certo? É de graça. Fica à vontade, dá o joinha, se inscrever no nosso canal no YouTube. Temos também o canal agora lá no Spotify, integrado com Apple Podcast, Amazon Podcast. Ouvindo lá. O carro não é bom demais, né? Na tranquilidade. Exatamente, 0800, fácil 0800, acesso. Fácil. Tranquilo. E ali ouvir também, a gente falando um pouquinho de água, né? E também no próprio Instagram também, né? Exato. Os dois Instagrams aí, tem o Instagram do NinjaCast Oficial. O blog do Ninja também repercute, o NinjaCast Oficial. E também com os entrevistados brilhantes. Hoje a gente tem a alegria, né, João, de recepcionar uma jornalista, competente jornalista, amiga, inclusive, Tatiana Valéria, que é, inclusive, editora, né, do site, do portal paraibafeminina.com.br. Eu acho que, nesses últimos dias, é o portal que tem tido mais repercussão, né, comentários e também repercussões nas redes sociais por conta da notícia, da bomba que o portal Paraíba Feminina repercutiu. Rapaz, eu não sou jornalista, mas eu senti um gostinho que eu acho que vocês sentem, que é quando você vê uma coisa que você produziu, correu, lutou, ser repercutido. E o seu caso foi fantástico, né? Deve ser um troféu, assim, né? Para o seu trabalho. Foi. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Tati? Eu que agradeço o convite. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Já se cruzou tantas vezes. João também, que é uma pessoa que conhece há tanto tempo, mas só por telefone e WhatsApp. Isso é muito. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Mas eu acho que a gente já se conhecia... Das políticas para trás aí. Trabalhei em prefeitura, em governo, acho que a gente já se bateu por aí. Isso, mas assim, tô muito feliz, fico muito honrada de estar aqui. Ô, Tatiana, fala um pouco da tua vida. Tu és natural de Campina Grande, né? Não, na verdade, assim, eu nasci em João Pessoa e antes dos 2 anos de idade, minha família foi morar em Campina Grande. Então, eu passei eu não vou revelar a minha idade, jamais. Seria uma completa deselegância, gente. Uma jovem jornalista. É o quarto segredo de Fátima, é a minha idade, Sem né? dúvida. E aí eu fiquei lá em Campina até terminar a faculdade e vim morar em João Pessoa em final de 2006, início de 2007. Mas eu me considero, assim, mais campinense do que pessoense. Inclusive, dependendo de onde eu estiver, que perguntam, Tati, você é de Campina? Eu digo, sou de Campina. Porque realmente eu tenho muito amor por aquela cidade, pelas pessoas, sabe? Pela cultura, apesar de que de uns anos para cá, a essência da cidade se perdeu um pouco, mas ainda é a minha cidade do coração. E amo João Pessoa também, óbvio. Interessante, né, João? Nós, como a gente termina o curso de comunicação, a gente sempre quer saber logo a diferenciação. Foi na federal ou, né, pelo menos na nossa geração, não tinha universidade particular, né? Era só o curso de RP, Relações Públicas, Comunicação, e depois surgiu o Rádio e TV. Foram essas 3 habilitações. Isso. E eu perguntei logo, o EPB ou o FPB? Foi o EPB. O EPB, lá em Campina Grande, na época que a faculdade era no São José, não era nem no campus. Era a famosa URNE, era que chamavam? Tinha uma URNE, né? Tinha, a URNE é da época de Fernando Braz. Fernando Braz? Não, mas ele disse que estudou na URNE. Por isso eu acredito, mas é mais antigo. Uma geraçãozinha? Mas era um núcleozinho que ficava no bairro de São José, perto do Parque do Povo. Veja que maravilha, você ser aluno de jornalismo. Mas na sexta-feira não tem como assistir aula, não. Era impossível. Mas, na verdade, para ser bem honesta,
A gente descia o Parque do Povo todo dia. Todo Terminava dia. a aula Tem e ia embora negócio. porque dava pra ir andando. Então nem que fosse pra comer um Lá é milho. festa todo dia mesmo, faz muito tempo, né? Desde o início, né? Aí pronto. Mas aí, acho que uns 5 anos, até mais, a universidade se integrou lá no campus, lá em Badalcongó. E aquele prédio, acho que funciona outra coisa, mas eu não sei exatamente o quê. Mas é um lugar de memórias afetivas enormes. Você teve algumas celebridades, a gente tem que falar da imprensa, algumas celebridades contemporâneas suas, né? Por exemplo, eu me lembro que no curso de comunicação eu estudei com o Ivandro Oliveira, também teve André Gomes, Lila, também paguei cadeira com Laerte Cerqueira, Michele Bezerra, era um time, né? Eu paguei comunicação comparada com essas turmas. Fazia grupo com Laerte Cerqueira e com... Tem uma galera sumidade. Mas tu fazia as tarefas mesmo, era Meu só de amigo, fazer. meu amigo. O pessoal dizia esse ninja desenrolado. Sei. Não reprovei nenhuma Era cadeira, só o não. nome no trabalho não, né? Nunca fiz uma final. Tô dizendo Sei. você, tinha uns arrochados lá, um professor arrochado, aqueles Osnaldo Malaquias, que era um figuraça. Ele ali, em ética, não tinha boquinha, não. Mas Osnaldo, ele era um professor disciplinador, porém, graças a Deus, eu consegui passar. Tirei uma notinha meia boca no começo, no final consegui recuperar, passei. Mas tinha gente que se dava mal com algumas cadeiras no curso de comunicação, né? O curso de comunicação a gente sabe como é exigente. Tinha disciplina de teoria da comunicação, tudo. Você sempre se viu jornalista, Tati? Desde criança. Desde criança, eu sempre gostei muito de ouvir histórias e de contar histórias. Sempre gostei muito de contar histórias e sempre gostei muito de escrever. E eu lembro, infelizmente eu não guardei essa recordação, quando eu terminei a 8ª série, que hoje é o 8º ano, mas já nessa época era a 8ª série, a professora de português, ela ia se aposentar, que ela era a última turma dela, e ela pediu para fazer uma redação, tema livre. E eu nem lembro exatamente o que foi que eu escrevi, mas eu lembro que ela escreveu, ela disse, Tati, você tem um dom de escrever, nunca perca isso, tô vendo que é daqui que vai sair seu futuro, é na escrita. Eita. E eu já tinha esse desejo e ficou. Eu disse, vou fazer jornalismo. Inclusive, quando eu fui prestar vestibular, quando você é de Campina Grande, e aí as pessoas de Campina Grande vão entender exatamente o que eu estou falando. Quando você é de Campina Grande, no final dos anos 90, você só pode fazer faculdade de Direito. Qualquer outra coisa fora disso, naquela época, era totalmente desconsiderado. Então, quando eu estava estudando, todo mundo ficava, faça para direito, faça direito, faça direito. E eu quero fazer jornalismo. Eu quero fazer jornalismo e eu fiz, passei. Eu fui obrigado a terminar direito. Eu terminei direito em 2013. Meu pai é advogado. Vai fazer direito. Porque quando você ficar velho, você já é pobre, vai ficar mais pobre. E Meu pai eu diz isso pra mim. Tu acredita? continuo ouvindo isso. É impressionante, João. 20 anos Estereotipo. depois de, assim, Se vai ser jornalista, vai ser pobre. que eu trabalho, eu continuo ouvindo. Você tem que fazer faculdade de Direito. Até hoje eu escuto. Elite. Até hoje. Mas assim, eu não sei se foi teimosia ou se foi burrice. Eu sei que eu não fiz e... Não, foi uma predestinação pro jornalismo mesmo. Né? E assim, lógico, é uma profissão muito pesada, muito cansativa. Ela te expõe muito, ela veta muitas coisas na sua vida. A gente sabe que não é fácil. E eu não sei se eu consigo... a gente tem muitos colegas, né, de jornalismo que já estão no batente há 40 anos, há 50 anos. Eu não sei se eu consigo tanto, sabe? Mas eu quero continuar escrevendo até enquanto eu conseguir segurar uma caneta ou conseguir digitar no computador. Isso aí eu sei que está em mim. Contar uma história. Interessante, né, João? Essa ligação dela com a escrita, né? Eu comecei a me identificar com a comunicação. Meu pai me dava um jornal impresso para eu ler. Leia. Agora não só leia futebol, nem viver, não, que tem aqueles cadernos de cultura. Leia tudo, leia economia, leia política. E a partir daí eu comecei Meu pai que me fez eu ficar louco desse jeito para ser jornalista. Porque ele é advogado, mas dizia... Eu acho que meu pai tem essa participação também, porque meu pai ele sempre incentivou muito a leitura. E eu lembro, assim, eu com 10 anos de idade, ele assinou uma revista super interessante para mim. Eita! Ele assinava a revista, assim, minha gente, eu era uma criança dos anos 80, então ele assinou uma revista Veja, pra gente acompanhar toda semana. E foi importante isso, sabe? Isso foi importante na minha formação. Até na questão de chegar num determinado ponto de aprendizado, de vivência.
entender aquilo de forma crítica e fazer a leitura daquele mesmo material com a forma mais crítica. Mas eu adoro isso aí, porque o meu primeiro contato com leitura de jornal, eu não curtia muito ler não, quando era criança, não vou mentir. Eu li quadrinho à força, que eu também não curtia. Mas minhas primeiras experiências com leitura de gostar foi com crítica. Eu sempre gostei de ver resenhas, críticas de filme, de espetáculo. Eu comecei no cinema também, lendo. Eu sempre começava a revista pelo final para ver o que era que tinha saído de cinema e TV. Inclusive, uma pessoa que eu tive até surpresa essa semana, que eu vi que ele faleceu, foi o Ricardo Anísio, mas foi uma das minhas primeiras leituras no Jornal Norte, da parte ali de cultura, que eu gostava muito da visão crítica dele. Foi com ele, eu sempre curti muito isso. E eu tive um professor no IFPB que ele falava assim, a melhor parte de ler a Veja é a página amarela. Sim. E quando eu muito bons. aprendi a ler aquela página ali, pra mim era sensacional. Eu não li nem o resto, pra mim a página amarela era o mais interessante. E eu também lia porque me ensinavam para dizer assim, vai fazer uma redação no vestibular, lê as páginas amarelas de Veja. Não era interessante essa referência, né? E outra coisa, você vê, parte de bicho, né? A família chega lá e estimula. O estímulo. Tem que ter. É importante demais. E hoje o pessoal não está mais lendo, né? Que é outro detalhe que a gente tem que comentar aqui. É complicado. É complicado. Eu sou fã de Game of Thrones e eu tenho a coleção dos livros de Game of Thrones. E aí o meu filho mais velho olhou e eu comecei a falar e eu disse... Aí ele, eu acho que eu quero assistir. Eu disse, tá, mas começar a ler primeiro? Aí ele já foi para casa do pai com aquela bíblia da Guerra dos Tronos. Eu disse, leia, você vai gostar. E aí ele já foi com esse intuito. Mas essa geração tá mais difícil da gente botar um livro na mão, infelizmente. E é uma coisa geracional mesmo. A geração das redes sociais, né? E isso não quer dizer que sejam crianças e adolescentes que não têm conhecimento, que não têm cultura. Não é isso. É porque é geracional. É muito mais estimulante uma tela. Você vai ler o mesmo conteúdo. Sabe que tem lá no livro e que tem numa tela. Eu sou a moda antiga. Eu prefiro ler o papel, sentir o cheiro do livro, né? Eu prefiro. Eu não me acostumei com e-books, por exemplo. Eu não consigo. Mas para esse pessoal que já nasceu com isso aqui pronto, né? Já está adaptado. É mais fácil, é mais cômodo. E parece que eles já nasceram preparados pra isso, né? A minha filha, quando tinha 1 ano e meio, ela mexia o tablet assim, que eu ficava, meu Deus do céu, como é que é isso? Ela já sabia onde é que estavam os botões pra fechar. Era meio natural pra ela saber a locação das coisas. Eu falei, meu Deus do céu. E interessante, até com o pai brilhante da tecnologia, filho de peixe, peixinho, não, né? A menina já estava já sabia mesmo mais que eu. Ela já está desenvolvendo software. Se brincar sobre essa mais que eu, dos recursos, ele canalizando comigo no Instagram. Com toda certeza, essa criança aí, pequena, ela sabe mais do que eu. Eu não tenho a menor dúvida. Mas é engraçado, essa questão do estímulo mesmo. Porque a gente, já com 1 ano e meio, ela não sabia nem ler, nem nada, ela já estava ali, ó. Sabia nem o que significava que estava ali escrito no botão, mas sabia que aquele botão azul ali fazia tal coisa. E é muito mais sedutor a tela. Não tem como a gente competir com isso. Tem que saber se adaptar. Exatamente. Né, dar o limite. Meus meninos não têm redes sociais ainda, porque eu acho extremamente perigoso. É muito difícil controlar redes sociais. Crianças com redes sociais é muito difícil. É verdade. Então, eles não têm ainda... É uma exposição pro mundo, né? Ninguém sabe com quem você vai interagir. A criança vai interagir ali, né? E assim, eu lembro quando teve a onda do Orkut, e foi a primeira grande rede social, né? As pessoas ficaram encantadas com aquilo. E eu comecei a ver muita foto de menina de biquíni, colegas de biquíni. E aí eu disse, gente, deixa eu dizer um negócio. Você não tem medo de que alguém pegue essa foto e apague o biquíni, não, de vocês, não sei o quê. E é verdade, assim, era uma coisa que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. E hoje simplesmente botam qualquer rosto numa atriz durante uma cena pornô. Exato. O termo técnico disso aí é o deepfake. Isso, deepfake. O deepfake hoje em dia você consegue fazer muito mais simples hoje com um aplicativo no celular. Até a inteligência artificial. Estão manipulando a voz. Você tem como... Teve uma amiga que estava alertando. Ele disse, gente, estão aplicando golpes com voz. Exato. Mensagem de voz. Manipulam a voz. É impressionante. A gente não sabe lidar com isso ainda. E eu vou dizer uma coisa. Isso é um risco jurídico que a gente vai vir para frente aí. Assim, é impressionante. Como é que você vai dizer que não é você? O cara botou com inteligência artificial você falando uma coisa ali que é um crime. E aí? Eu temo, a gente vai ter eleições ano que vem, né? Eu temo até que ponto, assim, quais os limites que a gente vai ver
sendo transponíveis. Assim, até que ponto as pessoas vão. Ô, Tati, falando do campo profissional, você concluiu o curso de jornalismo e aí você começou a trabalhar em Campina Grande, veio para João Pessoa. Como foi que você começou a entrar mesmo no mercado? Foi com a parte da assessoria? Foi veículo? Conta pra gente. Então, lá em Campina, eu comecei a estagiar no Sebrae. O Sebrae tinha um programa de design voltado para pequenas empresas. E eu fui ser assessora desse projeto, assessora de comunicação. Aí fiquei lá por 2 anos. Depois disso, fui para Campina Grande FM, também sou estagiária, passava por essa experiência de rádio. Grande casa. Grande Família casa. Mota. E aí acompanhei o processo que foram as eleições para governador. E aí eu não lembro se foi eu acho que foi em 2006. Governador de 2006. Eu acho que foi. Cássio Acho que foi Maranhão, não era não? Zé Maranhão. Enfim. Aí tu trabalhou na campanha? Não, eu trabalhei lá na rádio e a quem dava a agenda dos candidatos era eu. Já era minha cobertura voz. ali da eleição. E foi bem bom. Eu gostei muito da experiência de rádio. É um universo tão contagiante, aquele estúdio. É uma coisa que eu gostei de fazer. E aí eu terminei a faculdade. Mas eu só queria dar um antes. Antes de eu ser estagiária, eu era caixa de loja de material de construção. Não sabia. E eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. E aí, quando apareceu essa oportunidade de ir para o Sebrae, foi assim uma libertação, porque eu saí de um nível de proletariado e exploração absurdo, que eu acho que continua igual até hoje, para um ambiente que me tratava como um ser humano. Olha que coisa incrível. Que mudança de layout. Foi. É E aí, terminei o curso e vim morar em João Pessoa, no início de 2007. E tô aqui desde então. Aí em 2007, Tati começou nos veículos aqui ou foi para a parte da assessoria? Eu fiquei uma época na CBN, na época que a CBN fazia parte do Sistema Correio. Interessante. Fui assessora da Prefeitura de Bahia, na época do finado J. Júnior. Lá não fiquei muito tempo, mas foi bom. Conheci pessoas bem bacanas lá. E aí, nesse mesmo ano, eu fiquei grávida do meu filho mais velho. Eu tenho uma filha que mora em Campina, que já é adulta. Eu fiquei grávida desse meu filho mais velho, adolescente. E fui convidada para trabalhar na campanha de Ricardo Coutinho, quando ele se reelegeu para prefeito. E aí eu trabalhei na campanha, deu tudo certo. Era uma campanha bem tranquila, porque ele estava praticamente reeleito. Ele, assim, a gente não tinha com quem... Ele estava preocupado quem ia ser o vice para ele deixar... Exatamente. Contra João. E quanto João Gonçalves. Era João para cuidar da gente, o slogan. Eu lembro. Memória. Eu lembro disso aí. E foi muito tranquilo. E aí eu conheci as pessoas aqui, foi bem bacana. No ano seguinte, passou a eleição, eu tive meu filho e tal. E aí eu comecei a trabalhar na assessoria da saúde da prefeitura. Fiquei lá um tempo. Depois fui para a SECOM. Fiquei lá um tempo, mudou-se o prefeito e eu fui exonerada. Depois, assim, eu voltei da minha licença maternidade do meu segundo filho, um dia depois eu fui exonerada. Isso no prefeito Luciano Agra. Luciano Cartacho. Cartacho, que foi Ricardo, Agra, depois Cartacho. Isso ali já foi 2012 por ali, né? 2013. 2012 foi a campanha. Foi a campanha. Isso. Então, eu voltei de licença maternidade, passou um dia, ele me demitiu, ok, vida que segue. Fui para a Assembleia, na época, Beth Torres era a coordenadora de comunicação da Assembleia Legislativa, me chamou para ir para lá. Grande Beth. Foi maravilhosa, sinto assim, foi uma época muito boa para a gente lá. Senti muito quando ela saiu. E pronto. Gestão de Ricardo Marcelo. Ricardo Marcelo. Assim, teve Ele investiu muito na estrutura da TV Assembleia, aquela que produziu muitos documentários. Inclusive, quando teve o lance do sinal, né, aberto da TV Assembleia, foi na época dele, não foi? Foi. Na implantação? Então, foi o prêmio de jornalismo da LPB, que só teve, depois acabaram, teve mais. Mas, enfim, não vou entrar nesses detalhes do que veio depois. O fato é que eu fiquei na Assembleia. Aí, quando foi em eleição de 2014, Estela Bezerra concorreu, né, a deputada estadual, ganhou. Eu não trabalhava para ela, eu não trabalhei na campanha dela, mas quando deu o início do ano, ela me chamou e perguntou se eu queria fazer parte da equipe dela. E eu fui muito feliz.
Em resumo, eu fiquei 10 anos na Assembleia Legislativa, uma parte na TV, uma parte como assessora de Estela, mas foram 10 anos lá, saí agora terminou o ano, terminou 2022, saí e estou desde março no Jornal União. E estou lá até agora. E o Paraíba Feminina nesse meio aí. Eu ia perguntar agora, e o Paraíba Feminina surgiu em que época desse movimento aí? O Paraíba Feminina ele tem um contexto. Tem 2 contextos bem importantes. O primeiro é que a gente tinha acabado de eleger Bolsonaro. A gente não, vocês. Eu também não vou ter. Brasil. O Brasil. E assim, naquela época, eu particularmente tinha muito medo em relação a direitos que ele poderia retirar em relação a mulheres. Ele não retirou direitos, mas ele retirou recursos. Assim, eu não preciso falar da desgraça que foi, né, esses últimos 4 anos. Eu estava muito temerosa em relação a isso. E, em paralelo, a minha própria vida pessoal e profissional também não estava nada boa. Então, eu precisava retomar a minha vontade de escrever. A minha vontade de escrever ser jornalista. Entendi. Sabe? É porque você estava trabalhando na assessoria, né? Você estava, teoricamente, afastada do front. Isso, porque o trabalho de assessoria é totalmente diferente do trabalho de redação, é outra coisa, É outra pegada. né? É outra pegada. E mais que você disse que gostava de escrever bastante, então... Exatamente, eu precisava disso de volta. E aí o Paraíba Feminina surgiu em maio de 2019, dentro desses 2 contextos aí, o meu pessoal e o nacional. Quando foi em 2020 e o ano de 2019, ele foi mais assim, para as pessoas saberem que ele existia. Eu não produzi muita coisa, eu estou até fazendo um levantamento sobre o que eu produzi nesse tempo. Era mais... pegava as matérias que tinham a ver com o tema e republicava, né? É importante dizer que o seu portal sempre foi um portal temático, né? Temático, De causa, de segmentado. luta, né? Inclusive, Tati, como é que... E você sempre teve esse olhar de preocupação com Sempre. o mundo feminino? Sempre. Eu fui criada, João, numa casa em que a minha bisavó trabalhava fora. Minha bisavó, minha avó, minha mãe. Eu fui criada por um pai que preferia que eu ficasse lendo do que fazendo serviço doméstico. Tanto que eu fui aprender a cuidar de uma casa, a fazer comida, quando eu já estava adulta. Porque a gente não fazia isso em casa. Essa coisa de menina tem... Não tinha isso na minha casa, sabe? Meu pai, ele sempre incentivava muito isso de tenha seu dinheiro, sabe? Leia muito, seja inteligente, seja uma pessoa inteligente. Pra você não depender de ninguém. Exato. Eu era feminista naquela época e meu pai era, por mais que ele não admita, nunca, mas ele me criou assim. Eu tive uma criação feminista. Minha mãe também, minha mãe participava de coletivos, sabe? De ação grevista. E eu tinha essa pegada. Eu me incomodava muito quando eu queria brincar com uma amiga e ela estava lavando o prato e o irmão dela estava brincando. Aquilo não entrava na minha cabeça. Eu, com 9, 10 anos de idade, eu não admitia. Eu não admitia frases do tipo, isso não é pra você porque você é menina. Então eu brigava. O lugar Você de ficar mulher com no rosa, fogão. o rosa é seu, o azul é meu. O lugar de mulher no fogão. Boneca. Eu não tinha boneca, inclusive manhã, desculpe, ali, manhã, perdão, eu nunca gostei de boneca. Manhã me dava boneca, eu tirava a roupa da boneca e jogava boneca, assim. Não quero boneca. Eu queria ter uma Barbie, mas a Barbie era cara e meus pais não podiam me dar. A Barbie eu queria. A Barbie eu queria pra fazer roupinha da Barbie, porque a Barbie era toda independente. A Barbie tinha carro, a Barbie tinha casa. Tinha um conceito novo, né? Mas eu cresci com isso. E aí eu tinha, assim, na minha juventude, no final da adolescência e início da juventude, eu era aquela feminista neoliberal, aquela feminista classe média alta. Porque a minha preocupação era assim, eu quero trabalhar fora, eu quero ser independente, e eu achava que a grande preocupação das mulheres era só essa. E aí foi quando eu entrei na universidade. E aí a universidade pública é quem te dá essa vivência, sabe? Eu fui entender que o buraco era muito mais embaixo. Que eu ter o poder trabalhar fora e não depender de homem, de marido, era o mínimo. Era o mínimo. Então tinha muito mais coisa.
Mas eu sempre tive essa coisa feminista. E depois que eu comecei a trabalhar com Estela, pelo trabalho dela, pelas pessoas que eu conheci nessa trajetória toda, eu fui entendendo como é que funcionam os movimentos sociais, o que é de fato um problema, sabe? De onde a raiz das coisas. E isso tudo foi maturando, até chegar essa Tatiana aqui que está hoje, que ainda está em evolução. Mas interessante que é uma Tatiana que ela consegue entender o mundo, né, da forma como o mundo se apresenta, né? Porque assim, a gente observa que a mídia muitas vezes, né, Tatiana, tenta dar um estereotipo de mulher diferente, né? Ah, sim. Às vezes tenta? Às vezes tenta. Se você conseguir ver a grande mídia, né? Eu tava, inclusive esse dia foi bem louco. Tem umas situações que são bem loucas. Eu tava numa reunião de pessoas, assim, e eu não conhecia todas. E aí um rapaz disse, porque feminista anda com sovaco cabeludo, não se penteia, e não usa maquiagem, e só quer andar feito um macho. E nesse dia eu tava normal, como eu sempre tô. Aí eu disse, certo, eu sou assim do jeito que você tá falando? Falei, não, mas você não é feminista. Eu falei, quem disse? Não, porque se você fosse... Aí eu disse, você, que é um homem, tá querendo me explicar como é que uma feminista deve ser? Então, não faz o menor sentido. A mídia fez isso. Foi a mídia que fez com que a palavra feminismo fosse uma palavra negativa. Foi a mídia que disse que feminista era mulher que não se depilava, era mulher que não tinha vaidade, era mulher que odeia homem. Tivemos um incidente aqui, sem querer atrapalhar, com o comunicador Siqueira, né? O Siqueira fez um comentário bastante pesado aqui, com repercussão nacional, que até também culminou até com próprios protestos, né? Sim. Com o próprio afastamento dele. E o inquérito no Ministério Público que Federal. Me Ele aí. disse que as feministas eram mulheres cebosas, não pintavam as unhas. E é claro que teve repercussão. Muita. E foi bom, porque assim... E foi a partir dali, sabe, que começou assim, os posicionamentos. A gente não pode mais ficar ouvindo esse tipo de coisa e ficar calado. Depois desse episódio de Siqueira. Isso aí deu um boom, sabe? Você já tinha um portal nessa época ou foi antes? Não. Foi antes? Foi antes, mas ele começou a fazer tanta coisa errada, porque isso não foi a primeira besteira, absurdo e crime que ele falou. Então, eu falei muito de Siqueira ao longo desse tempo. Quando saiu o inquérito do MPF, aí eu já tinha Paraíba Feminina e pude falar disso. Mas a gente tem umas histórias aqui na Paraíba do uso da mídia para violentar mulheres e reviolentar, que vem antes de Siqueira. Bem antes. Vem antes. Fala pra gente aí. Tá. Fabiano Gomes até hoje, as pessoas ainda me perguntam sobre isso. O livro da Barbárie de Queimadas, né, só um presente para meu irmão, que o autor veio lançar aqui. Tem um capítulo que toca nesse ponto, inclusive. Em 2013, olha só, 2013. 10 anos atrás. 10 anos atrás, vai fazer 10 anos em novembro. Ele foi para a rádio, ele era o grande apresentador de toda a Paraíba, né? E surgiu, e na época isso não era crime ainda, mas um cara lá em Cajazeiras pegou fotos da ex-namorada, que era um adolescente de 15 anos, fotos íntimas, e espalhou pela cidade inteira. E o pai da moça estava procurando meios, né, de tornar isso, assim, de judicializar. E provavelmente esse rapaz que divulgou essas fotos devia ser amigo dele, e Fabiano usou o microfone para falar todo tipo de absurdo contra a moça. Não vou repetir, mas ele termina dizendo: Deus foi tão bom comigo que só me deu filho homem. E aí terminou isso, e eu não tinha olha mesmo, 2013. Tu trabalhava lá no Eu Correio? trabalhava na Assembleia Legislativa. E eu fiz um texto e postei no Facebook, e isso viralizou muito. Isso chegou no Brasil inteiro. Na época, Eliane Brum era colunista do El País, do jornal, e foi bater lá. E deu uma repercussão muito grande. Ele pediu minha cabeça, ele me ameaçou de forma implícita, ao vivo, no rádio. Ele ameaçou minha chefe na época, sabe? Foi muito tenso, foi muito tenso.
Mas a reação contra ele foi maior. E eu acho que foi a primeira vez na vida dele que ele se viu acuado. Que ele teve que pedir desculpa. E ele ainda ficou esbravejando. E anos depois ele tentou formas de falar, de dizer assim, foi uma coisa que já passou, botamos uma pedra nisso. Não, eu não botei pedra em cima de nada não, porque na época eu fiquei muito amedrontada. E foi os jornalistas, sabe, os colegas, a própria Assembleia, eles me protegeram, no final das contas, sabe? As pessoas que estavam mais perto de mim me protegeram. Talvez se não tivesse lá, podia ter perdido emprego, ter tomado outro rumo, né? Com certeza. Se quem tivesse lá na Assembleia naquele momento fossem outras pessoas, eu com certeza tinha saído naquele ano. E enfim... Você se arrepende de ter? Nem um minuto. Nem um minuto. É importante essa posição, né? Eu acho que assim, né? Tatiana tem um lado muito combativo. Isso é uma coisa que, né, quando mais acuada ou quanto mais questionada, lhe encoraja. E muita gente me pergunta assim, Tati, tu não tem medo não? Aí eu faço, eu tenho. Aí, porque não parece. Mas eu tenho. Eu fiquei com muito medo na época. Mas não faria tudo de novo. Aproveitando o tema medo, eu acho que nessa luta que você está travando aí, dessa batalha que não é fácil, eu sei disso, você deve ter passado por outras situações também de medo, né? Tu já recebeu muitas ameaças com o seu trabalho aí de divulgação? Porque, voltando um pouquinho para o assunto mais atual, que foi a questão do Fantástico, da menina lá, né? Do médico. Com certeza não é o primeiro caso e eu acho que não é fácil você fazer isso e não sofrer nenhum tipo de retaliação. Sofra. Né? Teve uma situação, a primeira e mais grave foi em 2021, início de 2021. Uma jornalista do Metrópolis, lá de Brasília, me achou no Twitter, já pelo Paraíba Feminina, e disse, Tati, eu tô com uma situação aí no interior da Paraíba, acho que você pode me ajudar. Em resumo, uma moça estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido que estava dentro de um presídio em Pernambuco. Ele estava com o celular dentro de um presídio ameaçando ela de morte. E a mulher estava aqui na Paraíba. Ela estava aqui na Paraíba, no interior da Paraíba. E eu consegui contato com essa moça. Sábado à noite ainda, na época, eu pedi ajuda à doutora Maísa Félix, que era a então coordenadora, superintendente das delegacias da mulher do Estado. Profissional excelente, sabe? Eu acho que foi a melhor... Ela já ganhou prêmio por isso e devia ganhar mais. Enfim, acionei a doutora Maísa no sábado à noite, expliquei a situação. Ela mandou o carro da Patrulha Maria da Penha pegar a mulher lá no interior... Prestar assistência. E trazer para uma casa-abrigo. E a jornalista passou para tu o endereço ou tu ainda tivesse que correr atrás disso? Ela passou só o contato da menina. Foi a menina que... Aí eu conversei com a menina e fiz essa articulação. Quando a menina estava protegida, e aí ela ficou incomunicável, porque elas precisam ficar incomunicáveis, e a doutora Maísa disse, Tatiana, ela já está na casa-abrigo. Agora, vamos para outra parte. Aí fui atrás da Secretaria de Segurança de Pernambuco, dizer, olha, e ela me mandou os prints das mensagens que o marido estava me mandando. Só para entender melhor, ela tinha relação com esposa? Era ex-esposa dele. Ex-esposa dele. E ele estava preso porque ele tinha tentado matá-la. Vixe, Maria. Entendi. Ela estava tentando praticar um crime de feminicídio, né? Só que aí ele foi preso. Ele também divulgou fotos íntimas dela. Foi um absurdo lá na cidade. E aí ela me mandou os prints das ameaças dele com o númerozinho do telefone dele, com a foto dele, ele dentro do presídio. Aí eu fui atrás da Secretaria de Segurança de Pernambuco. Falei com a assessora e ela disse que ia verificar. Acharam o celular com ele e ele foi cumprir medida administrativa porque ele já estava preso. Foi para solitário, algo assim. Aquelas punições que estão lá dentro do presídio, né? E aí, castiguinho, alguns dias depois, eu recebo ameaças de morte para mim, que era o irmão dele. Aí a pergunta que não quer calar, eu sou curioso. Como é que ele conseguiu o telefone? Não sei. É intrigante isso. Aí como é que foi a ameaça dele? Não, era ameaça. Se você não retirar o que você escreveu, eu vou lhe matar, porque isso. Eu deixei ele escrever bem muito, printei, bloqueei e fui falar com... Aí falei com um amigo, advogado, ele me orientou o que fazer
Encontrei a juíza que estava cuidando desse caso, porque ele estava preso, mas não tinha sido condenado ainda. Lá de Pernambuco. Ele estava em Pernambuco porque ele foi preso na BR. Mas ele era da Paraíba? Ele era da Paraíba. E achei a juíza, passei para ele e isso entrou no processo. E aí, passei uma semana sem ter coragem de botar a cara na calçada de casa. Meu Deus. E tu colocou matéria no ar sobre esse assunto? Coloquei. Inclusive sobre a ameaça também. Botei. Com um lance de medo. Rapaz, dá pra sentir medo junto contigo aqui. Agora sim, é interessante porque na hora eu não sinto. Depois que a adrenalina sai e que a ficha cai, aí eu digo, meu Deus do céu. Que loucura é essa, pra né? que eu tô fazendo isso? Mas já foi. É a profissão perigo, literalmente. A gente vê como... Já foi. Porque antigamente tinha muita matéria investigativa, de denúncia. Eu me lembro do Fantástico disso. Que não mostrava nem a cara do jornalista. Porque os caras tinham medo, né? E hoje em dia eu vejo muito jornalista dando a cara mesmo. E vai pra cima e acabou-se. Eu acho massa Acaba isso. que, assim, eu ficar conhecida é até uma proteção. E uma coisa assim, dependendo do que eu estiver falando, pronto, eu botei, na época da campanha, eu recebi muita ameaça dos bolsominions, porque eu também fiz outra loucura. Qual foi? Conta pra gente. Eu vesti uma camisa de Neymar e entrei no acampamento lá do grupamento de engenharia. Meu Jesus. Somente. Corajoso. Essa é ousada. Rapaz. Vou usar. E aí eu tirei um monte de foto, e aí eu consegui saber algumas informações, né? Não te reconheceram. Depois. Depois que tu saiu de Depois lá. que eu saí de lá. Aí eu cortei meu cabelo, porque eu tava com o cabelo por aqui. Eu cortei bem curtinho e não fiquei mais andando por ali até eles irem embora. Que demorou um pouquinho. Demorou. Mas eu, sabe, essas coisas assim. Aí depois que eu faço, eu digo, meu Deus, pra que eu inventei? Tava literalmente cutucando a onça com vara curta, né? E, O pessoal tava... na hora, e aí eu fiz um monte de filmar. Eu falei assim... Mas tu fizesse isso pra tu mesmo, assim, pro teu portal? Pro meu portal, ou era matéria do Jornal União? Não, era Não? o União só entrou esse ano, em março. Tu entrou agora. É porque eu tava muito irada com aquele povo, assim, e eu estava correta. Eu tô falando de mim porque eu tava lá no meio, mas a gente tava correto em achar aquele pessoal completamente surtado, porque eles fizeram o que fizeram em Brasília. Então não era uma viagem na nossa cabeça, achar que era todo mundo tranquilo. Muita gente que tava aqui em João Pessoa foi lá pra Brasília. Tem um monte de gente tornozeleira aqui. Tem um monte. Que voltou... Teve ônibus para sair daqui, né? Teve ônibus que saiu daqui, sabe? E, enfim, aquelas pessoas são, não vou chamar de doida, não, mas assim, são surtadas. Ele estava ali, a gente também tem que fazer uma ponderação, eles estavam ali, entre aspas, né, não justificando os meios, nem os fins. Eles estavam ali, entre aspas, por um processo também ideológico. Eles estavam ali defendendo uma causa. Eles estavam esperando o presidente dar alguma posição do que ia fazer. Era isso, eles estavam esperando. Exatamente. Eles queriam, debaixo de chuva, de sol. Eles queriam uma intervenção. Enquanto entendeu? eles estavam ali só fazendo papel de besta. Marchando. Só fazendo papel de besta. Tudo, pra mim, não tinha problema nenhum. A questão era, eles estavam atrapalhando a via pública. Eles depredaram o carro de Flávia Bonulo, que foi agredida, inclusive. Eu vi esse episódio, um vídeo disso aí. Sabe? Não só ela, é porque ela foi a mais atingida. Mas teve mais gente que teve o carro atingido com chute, com pedra, porque não podia passar ali na frente. Eu moro ali perto. Eles passavam a noite soltando fogos, com o carro de som ligado, na frente de um quartel. É inadmissível uma coisa dessa. A gente sabe, e você, Henrique, você cobre, você tá na imprensa há muito tempo. Se fosse um MST, não ficaria nem um dia. Se fosse professores da rede estadual ou municipal, sei lá o que, não ficaria nem um dia. Se fosse estudante pedindo redução de passagem de ônibus, não ficava nem um dia. A gente sabe disso. É, bem diferente. Então, me deu uma revolta muito grande. E eu quis infernizar. Eu sozinha não vou conseguir botar ninguém pra fora. Agora, expor, eu vou. Fui lá pra dentro. Deu certo, né? Graças a Deus. Deu. Eu não tinha essa coragem, não. Tatiana tem... isso é diferencial da profissional ela e também militante. Ela tem uma bandeira de luta, quando inclusive, não concorda. O Paraíba Feminina tá lá dizendo, nós não somos imparciais. Esse site não é imparcial. Ele é parcial, ele tem um lado. E o lado é esse. Não trabalhamos com imparcialidade, não.
Vamos agora exibir agora exatamente o vídeo, né, do caso que tornou, praticamente virou uma manchete nacional, um assunto nacional, que foi o caso envolvendo o João Paulo Casado, né, o médico, com uma enfermeira, o nome dela é... Roberta Lima, se não me engano. Rafaela Lima, né, aqui em João Pessoa, o fato que aconteceu no ano passado, né, Sim. e que veio à tona exatamente no vídeo exibido pelo Paraíba Feminino. São 2 vídeos, um de abril e o outro de setembro. E o bom é que os 2 vídeos estão na sequência. Acompanhar ele, você foi no elevador, né, Eu recebi 2 vídeos bem longos e quem fez esse corte, a edição e cobriu a placa fui eu. Aí me perguntaram, por que você cobriu a placa? Eu disse, porque esse carro não está mais com ele, pode estar com outra pessoa, podia estar emprestado, verdade, sabe? É verdade. Aí me diz uma coisa, aí você puder falar um pouquinho sobre esse caso. Como é que você chegou pra tu? Claro, não vai falar quem foi, Sim. pelo amor de Deus, mas como é que tu entrou nesse caso aí? Então, eu tava muito de boa, deitada no meu sofá no domingo, não tinha almoçado ainda. E aí... Isso se espalhou no próprio domingo, tu já recebeu, foi, já mandou? Não foi bem tão rápido. Ah, tá. E aí veio pelo Instagram uma seguidora, entrou em contato, Tati, eu preciso te mostrar um vídeo, é muito grave, é muito sério, não sei o quê. Aí eu, tá, anota meu WhatsApp, eu não passo meu WhatsApp para todos os seguidores, enfim, passei. E aí ela contou a história, olha, esse cara é médico, eles já estão separados, mas ele está infernizando a vida dela, e ela, desde o ano passado que ela está sofrendo com esse homem, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui certo. Ela fez boletim de ocorrência? Fez. Certo. E não teve inquérito? Aí ela disse, Tati, eu não sei. Eu sei que ela fez o boletim de ocorrência. E eu disse, tá. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um texto, vou editar, porque minha primeira preocupação foi cobrir o rosto da criança. É uma das coisas que mais me chocou nesse vídeo aí. Eu sei que é grave o que tá fazendo com a menina, mas... na frente de uma criança, né? Você não vê o rosto da criança. Meu Deus do céu. Porque ele fica refletido no espelho, dá pra ver a carinha do menino. Totalmente assustado. Muito, ele tava em pânico. E aí eu editei, cortei, não sei o quê, aí eu disse, pronto, vou fazer o texto. E mandei pra ela. Aí ela disse, eu posso mostrar uma advogada amiga da gente? Eu disse, pode. Inclusive, diga à sua advogada que se a bomba explodir pro meu lado, ela me ajude. Aí, não, tudo certo. Quando foi às 5 horas da tarde, ela disse, Tati, pode soltar. No domingo, né? No domingo. Eu lembro que isso chegou pra mim no domingo. No domingo. Eu não sabia o nome dele. O que eu sabia é que ela era médico e que trabalhava na prefeitura. Era a única coisa que eu sabia sobre ele. E aí a própria moça me disse, olha, não se preocupe, porque ele é muito conhecido. Eu não conhecia. O que eu sabia foi o que ela quando me disse. Quando tu postar, o que mais vai aparecer a gente dizendo, isso é fulano. Ele é muito conhecido. Diretor técnico, lá do Quando Trauminho. você botar, as pessoas mesmo vão dizer. E foi exatamente isso que aconteceu. E assim, foi racho de pólvora, assim. Eu não esperava. Eu não esperava essa... E aí, desdobramento. Eu lembro que quando eu vi o teu vídeo justamente com esse arroba para o feminino, eu fui no portal, não lembro de ter visto a matéria. Não tava acho que você no colocou portal, só no Instagram, não foi? Instagram, foi. Aí, e aí as coisas foram aparecendo e eu fui ficando muito surpresa, porque realmente eu vi uma denúncia. O condomínio cumpriu uma lei estadual. Isso foi sabe? impressionante. O primeiro vídeo é de abril. O segundo, esse vídeo o condomínio levou para a delegacia. E não foi dado continuidade, né, à investigação. E a gente tem um outro vídeo que é de setembro. E teve outras agressões, né, depois disso. Enfim, no domingo mesmo ele já estava exonerado da prefeitura, depois do estado, depois eu descobri que ele era bombeiro militar e eu fiquei com medo. Até então eu não estava, eu disse, meu Deus do céu, pra que eu invento, mas já foi, faria tudo de novo. E aí a delegada foi afastada também, enfim, um caos. Repercutiu muito. E no domingo, estava eu muito bem deitada, e aí eu estava ouvindo, eu não estava nem olhando para a tela da TV, eu estava ouvindo, de repente, a chamada do Fantástico, o vídeo, daí eu disse, meu Deus, eu não acredito não. Aí eu já fiquei, disse, meu Deus do céu. Aí meu celular já começou. Tu vai sair no Fantástico, vai sair no Fantástico, vai sair no Fantástico. Aí pronto, aí estamos aqui. Interessante que, fazendo outro registro,
a Rede Nacional da Globo deu crédito do Paraíba Feminina. E na primeira hora, a Cabo Branco não deu, né? Logo cedo não, mas aí depois eles corrigiram. E teve gente que não deu não, e teve radialista aí dizendo que só viralizou por causa dele. Mentira! Foi. Eu não acredito nisso. É Foi. cada presepada. Ô, Paraíba. É Paraíba. Espetacular, né? Pode ser o Paraíba contrário. boa. Não, e ainda tem assim um bônus, né? Para quem não sabe, para quem não acompanhou, o advogado que está cuidando desse alecrim dourado também responde processo por violência doméstica. É a casadinha, né? Literalmente. Ele contratou um especialista, no caso. Né? Doutor Aécio, né? Doutor Aécio Farias. Aécio. Dentro dessa, quando, por exemplo, Tati, outra coisa interessante do jornalismo é como esse fato ele foi tratado. Alguns colegas ligaram para você para checar a informação. Comenta para a gente como é que foram esses bastidores aí. No domingo ainda, 2 colegas vieram falar comigo, perguntaram, eu disse, olha, eu tenho isso aqui de informação, mas você pode ir atrás. Eu não vou, por várias questões, mas pode ir. Agora, só se for postar o vídeo, deixe lá os créditos e todos fizeram. E, enfim, foram atrás. Você recebeu mais imagens do que essas aí que você Não. publicou? Não, só essas 2. Algum dos personagens te procurou? Nenhum. Nenhum. Inclusive, eu fui conhecer o rosto dela no Fantástico. Bem jovem, né? É. A enfermeira. E, assim, outra coisa dessa... É muito bom falar desses bastidores, né? Quando você lançou essa informação, assim, o que te veio à mente, hein, Tati? Quando tu viu, assim, essas cenas tão fortes, o que é que você pensou, assim, como mãe, como profissional? De verdade, friamente falando, eu pensei assim, por que é que esse tipo de merda continua acontecendo? Por que é que isso continua acontecendo? Porque uma amiga falou comigo e ela disse, eu tô tão chocada porque essas coisas estão se tornando tão comuns. Eu fiz, não estão se tornando comuns. O que está se tornando comum é a divulgação disso, porque isso sempre aconteceu. Sempre, sempre. O que me deixa chocada não é nem a divulgação, é isso continuar acontecendo. Não era mais para estar... Esse homem é jovem. E eu vou mais, não é nem continuar acontecendo. É a impunidade. Sim. Porque isso continua acontecendo por conta da impunidade. Também, sabe, João, mas assim, eu li um estudo que foi feito é uma tese de mestrado. Foi feito com homens presos por feminicídios. Eles não se arrependem. Eles se arrependem porque estão presos. Então, não adianta aumentar a pena. Eu não sei se fosse o caso de uma prisão perpétua, de uma pena de morte, ia resolver, porque para aquele homem que é com aquela mentalidade, ele quer acabar com a vida dela, porque se ele não pode ter ela, ninguém vai mais ter e eu prefiro que ela morra. Propriedade dele, literalmente. Porque a mentalidade é essa. Agora, olha só, eu fiz uma matéria ano passado sobre de um projeto que é da Fundação Margarida Maria Alves com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria de Justiça do Estado. Que o nome do projeto é Repensar. Homens condenados na Maria da Penha participavam de palestras em que eles iam refletir sobre a violência, sobre a vida deles. Então, eles conversavam com psicólogos, com médicos, com professores. E eu fui para esse último encontro. E eu fiquei numa roda com vários homens de todas as idades, classe social, tudo. E teve um que disse assim, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu não sabia que eu podia abraçar meu filho. Eu não sabia que bater na minha esposa porque ela não fez a comida era errado, porque eu não fui criada desse jeito. Eu fui criada achando que era o certo. E não é chamando eles de coitadinhos, nem passando pano, não. É só para dizer o seguinte, tem que começar lá de pequenininho. Porque se os meninos de hoje crescerem com outro tipo de mentalidade, isso aqui vai diminuir. É educação. O que a gente faz hoje com quem já está com a cabeça formada, eu realmente não sei. Eu não sei. Dizer assim, tá de uma solução para hoje. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Porque grande parte dos crimes de feminicídio, os homens não tinham antecedentes. Foi o primeiro crime deles, foi matar a esposa, foi matar a companheira. Talvez, se eles tivessem sido denunciados na Maria da Penha,
e tivesse passado por esse processo, o nível de reincidência dos homens que participam desses círculos é de 2%. Então, eles não voltam a agredir mais. É um número muito bom. Essa questão da justiça restaurativa, a meu ver, é o que talvez seja um caminho possível, sabe? Pronto, foi preso, estou respondendo, Maria da Penha. Olha, você vai ter que participar disso aqui. Eu acho, inclusive, muito mais profícuo do que a prisão. E interessante, né? Também não pode mais retirar a ação, né? Porque Nunca fica já domínio do MP, né? Isso é outra coisa interessante. Na Maria da Penha, mesmo... Maria da Penha não tira queixa. O inquérito tem que continuar. É outra coisa que é valorizadíssima, né? Porque isso. Sabe que ele tem que ir ali em juízo e vai ter que pagar pelo ato de ele ser julgado. A lei, tanto a Maria da Penha quanto a lei de feminicídio do Brasil, é uma das mais avançadas do mundo. Ela é copiada. A lei no papel, ela funciona, só que um papel sozinho, um decreto não vai resolver. E aí a gente tem que pensar, tudo bem, ele foi preso, vai ser julgado, condenado, e depois? A gente mora num país que não tem prisão perpétua nem pena de morte, e é bom que não tenha. Mas aí é uma opinião pessoal. Esse cara vai sair, se você for pobre, você fica 15 anos preso. Se você for rico, você sai com 5. Você vai sair com ódio daquela mulher que ele botou lá dentro. Com ódio dela. E com ódio de todas. Teve um caso, o cara foi preso, isso foi no Rio Grande do Norte, não foi aqui. O cara foi preso por feminicídio. O inquérito se arrastou demais. É um direito constitucional, um direito dele. Pedir para responder em liberdade, como ele já fazia mais de 5 anos que ele estava preso, aguardando julgamento, foi concedido, ele arrumou outra companheira e matou ela também. Impressionante. Eu fico assim, desculpa, eu fico aqui ouvindo essa história e lembrei de um fato familiar que eu não vou expor, mas a grosso modo, um familiar, uma tia minha, sofreu algo parecido, teve a medida protetiva, acho 200 metros, algo assim, 500 metros, não lembro como era. Mas o cara foi lá, subiu no apartamento, fez tudo que fez, enfim, tentou matar. Polícia daqui a 40, 20 minutos, chega. Então, eu concordo que funciona muito bem, mas ainda assim não é uma garantia que vai dar tudo certo. Né? Porque ainda tem uma dependência ali de uma proteção de alguém. Né? E assim, a gente tem... E aqui eu também não vou ficar passando pano para governo A ou B, mas é humanamente impossível. Esse caso não foi na Paraíba, não, foi em São Paulo. Garantir que todas as mulheres tenham uma proteção de um agente policial ou de uma viatura. Não tem como. É inviável. É completamente inviável. Por melhor que o governo seja. Ele não vai conseguir isso. Hoje a deputada Chica Mota estava pedindo patrulha para o sertão do estado. Né? Mas eu vi uma medida muito interessante essa semana em relação a isso, a questão de medida protetiva e tal. Acho que foi a primeira dama, a namorada, a esposa, não sei, noiva de Lula, falando sobre um lance do... Esposa, né? Falando da questão do aluguel. Aluguel para mulheres que estão com é importante demais, porque a dependência econômica, ela é a segunda maior causa que, assim, mulheres que não conseguem sair do relacionamento, é a dependência econômica. Exato. Eu levei um cacete aqui do meu marido. Eu vou pra onde? Vai pra onde? E meus filhos... Eu vou pra casa da minha mãe. Ele sabe onde é que é. E aí? E às vezes os pais não querem ela de volta. Exato. Os pais não querem que ela se separe. E quem vai pra... E o menino dela? Se eu prender, como é que esse menino vai comer? Exato. Sabe? Mas a dependência emocional, ela é pior do que a financeira. Né? Bem pior. A emocional é grave. Eu entrevistei uma delegada para uma outra matéria e ela disse, olha, eu já atendi aqui situações de que a mulher, a servidora pública federal, ela sustentava a casa inteira e ela não conseguia sair. Ela não precisava de nada, ela era que sustentava ele. E eu já tive dentro do meu círculo também de mulheres que sustentavam a casa, que pagavam as contas, que pagavam a cachaça que ele ia tomar para chegar em casa bêbado e bater nela. E ela não conseguia separar. E aí isso envolve muita coisa, sabe? Envolve um ciclo de violência e abuso psicológico de anos. E ela acha que
se ele se separar, ela vai morrer, ninguém É o nunca mais vai status querer. também, né? E O o- status. O status de O ser medo do casada, julgamento. o medo do julgamento. A gente sabe que a gente a gente vive numa sociedade extremamente machista. Então, Sem dúvida. uma mulher divorciada é praticamente uma bruxa, vai enfeitiçar e vai fazer morrer as plantas todas, sabe? Se entrar no ambiente. Ou a pressão da família de, mas ele é um homem tão bom. Teve outra menina que eu entrevistei, que ela falou, olha, ele era um ótimo pai. Ele era um ótimo pai. Mas ele me agredia. E a minha família não aceitava, porque você quer mais o quê? Ele é um ótimo pai, ele bota comida dentro de casa, ele não sei o quê, ele não lhe trai, ele não bebe. Aguenta aí, estapa aí que tá tudo certo. É, Pra quem tá de fora é maravilhoso, né? A famosa tapinha não dói. E essa pressão, e para uma mulher não ter apoio, não ter uma rede, não saber para onde ir, é muito difícil Com certeza. ela sair. Falta também um auxílio também psicológico, né? Para essas mulheres também, né? A rede de proteção, ela oferece Mas auxílio psicológico. essa questão da rede de proteção, ela tá na lei também? Ela existe em todo o Brasil, essa questão? Existe a lei que diz que os estados têm que ter. Tem que ter, Nem tá. todos têm. A Paraíba tem. A Paraíba tem casa de apoio, tem casa de acolhida. Importante. Sabe, a Patrulha Maria da Penha faz um trabalho muito bom. As delegacias contam com psicóloga, com assistente social. Então, Falando agora também nós tocamos no assunto da Assembleia. Você trabalhou durante muito tempo na Assembleia. Eu queria que você falasse qual é a dificuldade que a mulher tem de trabalhar na casa. todas. Porque é um local extremamente insalubre. E não é só... E assim, é insalubre desde a funcionária de serviços gerais até a deputada. Não tem discriminação, não, sabe? Qualquer um ali está sujeita a receber todo tipo de impropério, todo tipo de agressão verbal. Ali no comitê de imprensa, era uma coisa absurda, as coisas que eu presenciei ali dentro. As coisas que eu presenciei, que as deputadas passaram. Você é uma deputada, você é uma parlamentar, você está numa casa parlamentar e você ser desrespeitada durante a função do seu trabalho. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi isso. Né? O caso que aconteceu hoje, que tá até no blog Política por Elas, o deputado Evásio Bezerra falando que mulher gosta de chorar e se a mulher chorar, basta a mulher chorar, que o homem é execrado, sabe? Isso tem um tonzinho de brincadeira, de piada, mas não, é agressivo. É agressivo, porque ele tá ali, não é uma deputada mulher, não, é uma parlamentar igual a ele, sabe? Ele precisa respeitar o ambiente que ele está trabalhando, porque elas são iguais, eles estão entre iguais. São minorias, porém são iguais. Sim, O sim. caso também da deputada Daniela do Vale, né? Ameaçada também dentro da própria casa. Sim, dentro da própria casa. E isso não é a primeira vez. A questão que a gente estava até conversando antes, né? É que agora as pessoas estão falando mais sobre isso. Mas, enquanto parlamentar, elas estão numa posição, digamos assim, de mais proteção. O que acontece? A gente tem um contingente de repórteres mulheres que cobrem política na Paraíba. E temos as assessoras de imprensa e assessoras parlamentares. E aí eu vou falar a gente, porque eu já estive nesses dois lugares ali dentro. E a gente se sente muito desprotegida. Esse ano, no dia da posse dos deputados, dia 1º de fevereiro, uma colega nossa mandou mensagem para mim. Tati, aconteceu isso e isso com fulana. Eu não estou acreditando. Fui atrás dela, ela não me autorizou a falar da história. Eu disse, olha, tudo bem, não tem problema, eu entendo. Mas se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E eu entendo, sabe por quê? Porque quem é você lá dentro, sozinha, para brigar com aquele monte de tubarão? Quantas vezes eu já ouvi jornalista mandar as mulheres calarem a boca? Já teve situação de entrar, e quem não conhece o comitê de imprensa da Assembleia, ele é um corredor e aqui ficam os banheiros. O homem entrou lá e foi pro banheiro com a porta aberta e começou a abrir a calça. E eu comecei a reclamar. Eu disse, ei, você não tá em casa, não. E os colegas vieram, Tati, calma. Eu disse, vocês estão vindo pra cima de mim. Bota ele pra fora. Sabe assim, foi muito tenso. Eu saí como a chata, eu saí como a confuseira. Eu não me importo, sabe? Se for pra ser a chata, mas que exige
respeito no seu local de trabalho, que seja. Não. Eu acho que há tanto, não só a Assembleia, mas qualquer espaço que tenha disputa de poder e de narrativa, ele precisa ter um local que as mulheres possam ir lá e dizer, olha, aconteceu isso comigo. E o que é que você acha que no dia a dia precisa ser feito para melhorar? Lá na Assembleia e em outros espaços públicos. Assim, é muito difícil pegar um homem barbado e velho e ensinar ele a se comportar feito gente. Então, talvez se houvesse um mecanismo do próprio local, uma ouvidoria, um órgão, sabe, uma diretoria, uma pessoa que tivesse o poder de fiscalizar e dizer assim, um workshop, um treinamento sobre convivência, sabe? Coisa mínima, uma coisa mínima. Tipo, quando você pega a criancinha pequena, antes de comer, lavar a mãozinha. Pronto. Você não pode tratar a sua coleguinha dessa forma. Você não pode assediar a mulher. Você não pode assediar, você não pode tocar sem a permissão dela, você não pode tomar a vez da fala dela, você não pode usar palavras de baixo nível, baixo calão para atingir uma colega de trabalho, sabe? E, se houvesse um local, eu repito, eu já falei sobre isso outras vezes em outros locais, ter um local, uma diretoria, uma sala que seja, para que as mulheres que fossem vítimas de alguma coisa pudessem ir lá falar, ter a garantia do anonimato e que isso fosse avaliado, investigado, conversado, chamado para discussão, eu acho que melhoraria muito. Rapaz, ouvindo o Tato falar, eu me lembrei agora do caso que no passado eu vi na imprensa, que foi justamente um senador falando que a outra senadora só ia desfilar nos corredores do Congresso, né? Isso fica parecendo... mas que besteira. Isso é uma besteira, ele não falou nada demais. Falou, gente, porque é uma forma de diminuir o trabalho dela, né, de Daniela Ribeiro. Independente se eu votei nela, se eu me alinho politicamente, ideologicamente, não é isso que vem ao caso. O caso é que é uma senadora eleita pelo voto popular que está ocupando uma vaga de representação do Estado. E presidente da Frente Parlamentar Feminina, na bancada feminina do Congresso. Isso, então, ela merece ser respeitada, primeiro, por ser mulher, por ser um ser humano, e segundo, pelo cargo que ela ocupa. E aí a gente vai, sabe, é tão frustrante a gente ver que os nossos representantes, e assim, a bancada, especificamente, a bancada na Câmara Federal é absurdamente fraca. Eu acho ela muito fraca. A gente não tem... Tirando as figuras que já são conhecidas, que já têm um protagonismo, qual o protagonismo que a gente tem? O que é que a gente vê na imprensa? O que é que a gente vê na mídia? Um deputado lá, cabeça de ovo, atrás de uma golpista que vai ser presa a qualquer momento. Ou conversando besteira. É isso que o Brasil, a visão que o Brasil tem da representação da Paraíba lá, sabe? É muito frustrante isso. E no lugar desse povo se unir pelo Estado, não, vamos brigar. Tati, vamos atacar uma mulher aqui para ver se rende? Tu tem alguma vontade política? Participar da política diretamente? Não. Eu inclusive, já tenho uns amigos que ficam infernizando meu juízo, mas não. E por um motivo simples, não é que eu não gosto da política partidária, mas é que o modelo que a gente tem no Brasil, ele dá muito poder ao partido. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu estou só dando uma constatação. O partido tem muito poder. E eu me conheço o suficiente para saber que, no caso de eu ser vereadora ou deputada, seja lá o que for, e vir um partido e dizer, olha, a gente tem que... Eu ia dizer, a gente é muita gente. Então, ia ser isso do partido. Segue, sabe? O baile. O projeto de fulano, a gente tem... Eu disse, não, a gente não. Então, às vezes os políticos têm que engolir um sapinho mesmo, por causa do partido, né? Muitos, não é só um, não. São muitos. Deve dar uma azia da gota. Deve. E aí eu não dá, não. Eu demorei muito para perder peso, sabe? Corrida todos os dias para ficar engolindo sapo. Qual o grande sonho de Tato Valéria? O grande sonho de Tato Valéria era que eu chegasse eu estivesse viva quando os níveis de violência diminuíssem, assim, de forma muito grande. Eu queria um futuro melhor para os meus filhos. Eu queria que
meus netos não precisassem ter que falar disso e lidar com isso mais, porque eu já estou cansada. Imagine quem já está nessa luta há muito mais tempo. Mas falando de forma bem assim, para mim, Tati, eu queria viver tranquila, eu queria viver em paz, eu não quero ser uma pessoa rica, milionária, eu só quero ter paz, sabe? Ter paz de andar na rua, ter paz de poder sair sozinha, poder dizer não quero e não ter medo de sofrer uma retaliação por causa disso. Ter tranquila, ganhar um dinheirinho, sabe? Trocar o carro, trocar meus móveis. Essa coisa que todo mundo quer. E quero que meus filhos sejam felizes. Pronto, acho que isso é... Quem tem filho é o dentro das escolhas deles. E eu vou estar do lado para tentar garantir isso. Essa coisa besta. Coisa besta? Não, o mais importante da vida é o cara ter a paz dele, família. Isso é bom demais. Fazer o que gosta, ter o poder de decidir o que vai fazer ou não só por dinheiro ou por imposição de algo. Isso é o bom da vida. E poder trabalhar para mim, assim, poder ter esse... Pronto, um sonho a curto prazo é ter independência editorial, independência de verdade. Porque sem independência financeira não existe independência editorial, não. É verdade. As duas coisas estão bem associadas. Né? E fazer uma grande saudação a todos do Jornal União, né? Sim. A nossa querida Naná, mandar um forte abraço para todos. Tem um grande amigo lá, o Wagner, que chama ele de Fortão, diretor lá, Wagner, gente finíssima, trabalhou com a gente na Assembleia. Sim. Né? Amicíssima, pessoa muito delicada. Ele é, inclusive, ligado politicamente ao deputado Edmilson e Tanilson Soares, a quem eu mando um forte abraço. Ele está lá no cargo de diretoria. Sempre ele, quando encontra um amigo em comum, ele liga para mim, manda um abraço. Eu vou aproveitar, vou mandar cheiro para Giza, pra Wagner, pra Renata Ferreira. O cheiro aqui é R$3,50 cada cheiro. Pois é. Tá brincando. Vou ficar devendo, eu já tô devendo um monte de canto. Vai continuar devendo. Vamos falar de dívida aqui, não vamos falar de dívida. Fica à vontade. Pra Jorge Rezende, estou com saudade. Ele tava de férias, mas voltou. A turma da manhã, as meninas da manhã, Zé Alves, sabe? Ju, Sara, Laura, eu tenho medo de esquecer as pessoas, meu Deus. Joel, todo mundo que tá lá de manhã. Tereza Duarte, uma maravilhosa. Cheiro para aquele povo, todinho. Coisa boa. Deixa eu perguntar só uma coisa de dúvida mesmo, de não saber. O Jornal União ainda é impresso ou ele é digital? É impresso? É impresso? Tem a versão digital, mas ele é impresso. É impresso. É sim. Massa. Coisa boa. E o Jornal União fatura muito com aquelas recomendações da justiça, tem aqueles pregões. Tem um diário oficial. Essas coisas assim. O diário oficial é ele. É um jornal de circulação do Estado. Mas tinha uma coisa bem bacana na União, que é a editora da União. Inclusive, hoje teve o lançamento do livro Fogo Morto, de José Lins do Rego, em braille. Que bom. Isso é muito bom. Foi feito lá pela editora da União. Bem bacana. Firme e forte, a gente tem que definir o Jornal União como literalmente resistência. Né, resistência. Com certeza. E assim, é um registro histórico. Eu entrei lá no arquivo, eu fiquei encantada. Eu disse, meu Deus, eu passaria o dia inteiro aqui. Porque tem... Vocês imaginam, né? Longevidade, né? Tá lá as cartas de Anaíde Beris que pegaram na casa de João Dantas. Eu fico louca com uma coisa dessa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou jornalista, não sou da área, mas eu trabalho em Jornal Norte. E lá eu lembro, ainda era impresso. Então eu lembro de ver como é que funcionava a impressão, ver o trabalho que tinha do pessoal. Tanto para produzir o conteúdo, mas para o pessoal produzir de fato a impressão e entregar em casa. É um trabalho fantástico, mágico e morreu, né, praticamente. Só tem a União e eu acredito que ele só existe porque ele é estatal. É uma empresa, mas é estatal. Porque se não fosse isso, também já teria novos tempos da comunicação, Novos tempos. João Gabriel, satisfeito? Demais. Grande episódio, né? Graças a Deus aí com... Um episódio diferente. Tati chegou falando aqui, eu vou falar aqui no ar mesmo. Mas é a primeira convidada da gente nesses últimos episódios, né? Que a gente começou essa nova fase aqui. Do Ninja Cash, exatamente. E foi uma primeira convidada de top de linha, né? Não, top de linha. Uma jornalista, militante, né? Uma jornalista de imprensa, literalmente debatente. De frente, isso é que eu fico muito feliz. Eu fiquei feliz demais com esse convite também, Rick, porque é um público que eu não consigo chegar normalmente, né? Que, assim, o pessoal que acompanha mais política, que acompanha... Não lê o Paraíba Feminino. Então, eu estar aqui hoje, vou chegar nessas pessoas. Coisa isso é boa. importante. Sem dúvida, você... atinge um novo nicho, né? Você atinge um novo público, isso é muito legal. Eu digo sempre o segredo da parada é você estar sempre furando bolha, né? Sim. Que vai aumentando seu networking, vai aumentando seu poder de se comunicar melhor, né? Coisa boa. Tati, obrigado por ter vindo. Um abraço na família, abraço em todos, né? Que você
convive, trabalha. Manda um forte abraço para o pessoal do Jornal União mais uma vez. E obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast. Deus te abençoe. Eu que agradeço vocês, agradeço todo mundo que está assistindo. Deixem comentários gentis. Eu queria deixar o endereço do Apoia-se, Paraíba Feminina, para quem quiser contribuir com a manutenção deste projeto. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. João Gabriel, valeu aí, né, meu irmão? Bora. Sucesso. Vamos pra cima, né, meu irmão? Uma pizzazinha agora? Uma pizzazinha e tem aquele cachorro quente gostoso, né? Aí que a sim, gente sempre vamos embora. saboreia. Né? A gente vai escolher. Eu acho que a gente vai primeiro nos bancários e depois pra Jaguari, pra comer aquele cachorro quente. Entendeu? Vamos pra cima. Um abraço, grande Assis. Obrigado mais uma vez pelos brilhantes trabalhos técnicos. Um abraço, Glaubinho, todos aqui da nossa produtora. E a gente se encontra na próxima semana, no próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Tamo junto.